E aí, pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio do nosso Resenha Bariátrica e vamos conversar com a doutora Caroline, que é cardiologista. Carol, muito obrigado pela participação hoje. Obrigada por ter me convidado. Gostei muito de ter vindo. Vamos falar então um pouquinho sobre o coração. Parece que não é só o amor que machuca ele, né? Então, a gordura também pode interferir, a obesidade. Me Sim, conta quais são as principais doenças que estão relacionadas ao coração e à obesidade. certo. Então, a gente tem algumas coisas, né, que a obesidade interfere ali na parte cardíaca, né? Principalmente na questão de aumento da resistência à insulina, né? Que ocasionalmente, né, também leva a diabetes. Isso também, ao longo dos anos, vai interferindo no coração. Além, claro, do colesterol, triglicerídeos, né, que Sim. também aumentando, assim, ao longo dos anos também vão causando grandes, né, problemas, assim, na parte do coração. A Então, boa e velha pressão alta também, né? Acho que deve aparecer bastante no com consultório. certeza, uma das coisas que mais Pelo aparece é a menos, pressão. para nós, pelo menos, é uma das principais comorbidades ali que aparece no pré-bariátrica, né? É, Ou vai ser diabetes, ou vai ser uma pressão uma alta, pressão alguma alta. coisa que no decorrer vai diminuindo as medicações. Então a gente vê bastante o Sim. pós-bariátrico ir diminuindo. Sim, o início ali do tratamento, geralmente no emagrecimento, uns 2, 3 meses, a gente já começa a ver uma melhora, sabe, dos exames de laboratório. Uhum, E a perda de peso vai diminuindo a pressão, né? sim, Então, ao longo dos meses ali, no início, que quando é o emagrecimento mais acentuado, é que o paciente vai começando a notar, assim, a diminuição da pressão, né? sim. Que vai acontecendo gradualmente, dependendo de cada caso, obviamente. Que tem Claro. pessoas que perdem mais peso, tem pessoas que perdem menos, mas E nos tem primeiros pessoas que mesmo meses, perdendo peso, tem algum outro motivo que levou aquele aumento da pressão e vai continuar com a medicação, né? é, Assim como a gente vê pessoas magras que que têm problema de precisam. pressão, né? É, Então, sim. isso é meio relativo. E colesterol, triglicerídeos, essas coisas a gente sabe que interfere bastante, né? Uhum. Existe algum valor, assim, que já chama de valor de maior risco ou que tenha que ficar mais de olho, assim, tem que fazer tal exame, tem que controlar um pouco mais? O colesterol e o triglicerídeos são bem comuns também de ter alterações, assim. Atualmente, a dieta do pessoal tem muitas coisas super industrializadas que acabam aumentando, assim, a questão do colesterol e do triglicerídeos. E assim, muitas pessoas têm colesterol um pouquinho acima da média, né? A gente tem que fazer esse acompanhamento bem de perto para realmente ver se é necessário usar medicação ou não. Mas às vezes quando o LDL, que é o colesterol ruim, tá muito alto, acima do limite normal, a gente tem que ficar de olho, né? Porque o Sim. LDL realmente é o que aumenta o risco cardíaco, né? Então, quando ele tá acima do limite de 150, né? Daí a gente tem que ficar de olho. Tem que ficar um pouquinho mais de olho. É. E o que que se olha mais, geralmente é exame de carótida que vê mais, é algum teste ergométrico? Quais são os principais exames assim que o pessoal tem que ficar mais de Mais de olho para olho. fazer? A carótida é um indício, né? Quando começa a ter plaquinhas na carótida, que a gente É, chama, né? O pessoal já fica começa a dar, já liga assustado. uma luzinha aqui, né? É. O fígado, né? A gente tem que fazer ultrassom ali para ver se tem Uhum, esteatose, né? Que é uma doença muito comum também. Muita gente tem, às vezes até a pessoa não é tão, sim, não tem o peso tão grande assim, mas, né? Mas já começa a já tem ali, né? apresentar gordura no fígado. E às vezes o pessoal acha que é bobagem, né? Acha, É, vê ali uma esteatose moderada e é e só não é moderada, não é nada. nada demais, vai deixando. É. E aí acaba que isso no futuro pode trazer um problema até pro coração, mas às vezes até pro fígado mesmo, Sim, né? Que a pessoa acaba tendo uma hepatite, alguma coisa assim, tendo né? uma coisa mais grave, assim. E no mais, assim, dos exames, a gente até faz acompanhamento ali, né, com teste de esteira, mas a esteira acaba que às vezes não tem tanta repercussão, né, não Uhum, tem tanta alteração quanto os exames de imagem mais simples, assim, sim. né, com menos... Mais fáceis de fazer, porque as Que pessoas às não vezes, gostam de fazer esteira, não é uma e às vezes coisa o que... pessoal acha que o ultrassom é bobagem, é um exame É, tão simples, e às vezes tão é, barato, né, que a gente acha em qualquer lugar e é. ainda é o melhor exame, É então, pra melhor gente para dar uma ver. olhadinha, Aham. tá? E quando vai fazer uma cirurgia bariátrica, eu pelo menos gosto de mandar pro cardiologista para fazer a famosa avaliação do risco, né, Sim. cirúrgico.
É sempre recomendado em todos os pacientes? Existe algum critério, assim, acima de tantos quilos, tantos anos, tanto IMC? A gente tem, assim, o risco cardiovascular, claro que ele muda ao longo da idade, né? As pessoas mais jovens tendem a ter o risco Sim, menor, né? Não seria obrigatório pacientes jovens fazer. O risco maior que eu vejo é que as pessoas estão ficando com peso, né, obesas mais mais cedo. cedo. Então, a gente acaba perdendo um pouco os parâmetros que a gente tinha antigamente para dizer assim, paciente jovem não precisa Sim, de risco cardiovascular prévio da cirurgia. Mas a gente tem visto, assim, que as pessoas estão ficando com obesidade, diabetes, assim, mais cedo. Então, eu acho que é importante sim. sempre ter uma avaliação, né? Uma mínima, pelo menos, assim, só para o paciente também já ter um acompanhamento, né? Do- Dessas Da comorbidades, comorbidade, assim, né? da comorbidade associada. Às vezes É, já usa alguma medicação também, já deveria estar acompanhando com o cardio e nem com tá, né? certeza, É o que a gente vê às vezes na maioria dos casos, né? Teve um problema de pressão, começou com medicação, nunca mais controlou, nunca mais acompanhou, nunca é, mais fez nada, né? é. Isso Acontece bastante. acontece bastante. Às vezes a gente vê o Sim. pessoal, fui na farmácia e medi a pressão, vi que estava alterada, e foi aí que começou, mas nunca mais controlou depois. O pessoal esquece, assim, que acha que tomar o remédio vai tomar por um tempo e depois para de tomar porque acha que a Sim. pressão já A pressão melhorou. controlou. Ah, minha pressão melhorou, então parei o E daí remédio. para o remédio e depois vai ver a pressão tá super desregulada. Acontece bastante, assim. Então, tem que ficar Tem de que ficar olho. sempre de olho. Aham. E a gente agora acabou comentando que a gente vê pacientes mais jovens que também estão bem mais obesos, mas também a gente vê muita gente jovem usando tudo que é tipo de coisa que a gente vê no Uhum. mercado, né? Sim, Às vezes coisas autorizadas e coisas não autorizadas, daqui a sim, pouco anabolizantes, coisas assim, tanto que a gente está vendo bastante morte súbita em gente jovem, sim. né? Das canetinhas, né? O Monjaro, o Ozempic, Uhum. essas medicações que são os análogos do GLP-1. São cardioprotetores? Tem algum estudo sobre isso? Ou só mais em relação à perda de peso? E aí a perda de peso é óbvio que acaba... O GLP-1, pelo que eu vejo, assim, eles têm alteração metabólica, né? Uhum, Então, elas acabam tendo uma certa proteção. Não é tanto quanto outros medicamentos para diabetes, né? Que sim, são usados para insuficiência cardíaca, né? Como o Jardiance, que daí não é a canetinha, é comprimido. Esses sim. sim são comprovados usados para insuficiência cardíaca. Mas que Então, são aí medicações para para diabetes. diabetes. Os GLP-1 não tanto, né? Sim, Eles ajudam, claro, mas eles não são tão comprovados assim da parte cardíaca sim. como E a outras gente, e a medicações. gente falou de acelerar metabolismo, né? O famoso cafezinho pode Sim, influenciar na parte cardíaca, que a gente sabe que o brasileiro gosta de um adora. café, né? Pelo menos na parte gástrica influencia bastante. Sim. Não, o café é uma coisa o pessoal toma bastante, assim. Tem E vende em riscos. cápsula também, né? Cafeína. É, a cafeína em si é um produto que tem que ser bem cuidadoso, assim, né, no Uhum. uso. Tu tem ali o máximo que tu pode usar por dia, né? E realmente, assim, há doses exageradas de café, como em qualquer coisa na vida, né? A gente não deve exagerar em nada, Sim. mas doses exageradas de cafeína podem, sim, aumentar o risco cardiovascular, aumentar arritmias, né? Que são Uhum. coisas que tem muitos pacientes que vêm para o consultório com queixa de palpitação e aí tu vai investigando e tu vê que usam cafeína, café e estimulantes, né? Uhum. Como os energéticos, que o pessoal adora tomar. Então, Sim. tudo isso pode influenciar, sim. Pode Sim. aumentar o risco cardíaco, né? De doenças do coração, infarto e até arritmia mesmo. E das doenças cardíacas, pelo menos mais prevalentes, que tu vê no consultório, mais comum, o que geralmente contraindica fazer uma cirurgia? Não necessariamente uma cirurgia bariátrica, mas uma cirurgia videolaparoscópica, né? Que a gente sabe Sim. que vai uma anestesia geral, né? Então tem que saber se o coração aguenta. Tá. Isso é uma coisa bem... é bem ampla, assim, né? O que Sim, que acontece? Os pacientes depende muito do tipo de cirurgia que a pessoa sim. precisa fazer. Se é cirurgia de urgência, infelizmente, às vezes a gente não tem muito que a gente possa fazer. A pessoa precisa Corre atrás do prejuízo depois. precisa ir É. fazer o procedimento.
Mas se o paciente tem quadro de insuficiência cardíaca grave, né? Uhum. Se tem quadro de dor torácica, né? Que a gente suspeita que possa ter uma artéria entupida ali, né? Uma angina. São Sim. coisas que a gente tem que cuidar muito para fazer procedimento, né? O paciente não pode ir para a mesa de cirurgia sem antes investigar para ver se tem alguma coisa que tem que tratar antes de fazer o procedimento. Porque às vezes a gente vê, pô, vai subir um lance de escada, tá cansado, um pouquinho de exercício que faz, tem dor no peito, aí a gente já vê que o negócio é meio estranho. A gente recebe bastante, às vezes, paciente que já fez revascularização, já colocou stent, já fez 1 milhão de coisas. Então, a gente tem que pesar bastante o O risco-benefício, risco-benefício, né? sim. Além O de uso de paciente... medicação também, que são várias medicações, alguma Claro. coisa precisa parar, né? Um anticoagulante, e aí tem que pesar os riscos disso aí. Pacientes que são bem tratados, assim, se o paciente já teve infarto alguma vez na vida, mas ele é bem tratado, já fez a revascularização, Sim. tá acompanhando e usa a medicação, às vezes ele é super Uma vida tranquilo para normal, sim. fazer, assim, né, os procedimentos e não precisa, claro, fazer sempre acompanhamento antes, mas não contraindica, assim, né? Sim. Paciente descompensado, sim, né? Que daí sim, o paciente precisa fazer um tratamento antes de fazer a cirurgia. Claro, que é a pressão que tá lá em cima e tá tudo desregulado, esse paciente que caminha um pouquinho já cansa e a gente começa a ficar mais de olho. Isso. A gente tinha falado do colesterol alto, né? Do LDL. E o HDL realmente é o colesterol bom? Ele muito alto, que causa algum problema? Ele baixo? O que a gente pode fazer? Qual é o risco desse colesterol aí se ele tiver muito baixo? O HDL, ele é um colesterol protetor, que a gente chama, né? Ele tá muito alto, na verdade, ele é mais protetor mesmo e a gente não precisa se preocupar tanto, assim. Os pacientes que têm ele abaixo de 40, é que a gente começa a se preocupar. Porque ele não tem esse sistema ali para compensar, né, a parte, enfim, né, Da daquela gordura boa. Isso. Então, a gente precisa orientar o paciente muitas vezes, né? Dependendo, tem que tomar remédio, mas pode fazer coisas básicas, né? Como Sim. qualquer pessoa, tratar com a dieta adequada, né? Aumentar o consumo de vegetais, né? Comer gordura boa, né? Ômega 3 a gente vê Ômega bastante, né? 3 Atividade e física também, atividade né? Que a física. maioria das pessoas deixa isso de lado A e atividade melhora física bastante, é o né? que mais ajuda, assim, que mais melhora essa parte e que às vezes a gente vê resultados até... Muitas vezes a gente não precisa nem iniciar a medicação. O paciente começa a fazer ali atividade física, em 3 meses ele já está começando com um aumento ali da melhora dos padrões, né? Sim, E a gente não precisa nem usar medicação, assim. Então, coisa são boa. coisas que dá para... só a alimentação já ajuda, Bastante assim, sushi, então, bastante ômega 3. É. E o que é pior ou se tem alguma relação? É o paciente obeso, aquela gordura bem distribuída, ou é aquela pessoa barriguda, aquela gordura visceral, mas que tu vai ver o peso nem é tão grande assim? Essa é boa, né? Porque a gente acha que às vezes a pessoa só tem uma barriguinha e não tem problema, Não tem nada. mas a gordura visceral é a pior que tem, né? Ela é a que tá realmente lá onde a gente não consegue ver. Então, ela não tá Sim. só ali na parte do abdômen, ela também já tá indo para a parte das artérias. Então, a gente vai investigando e realmente a gordura visceral é a que mais atrapalha, assim. Sim. E acaba alterando muito a questão vascular, o que pode também aumentar muito a pressão e a resistência à insulina, o diabetes, tudo isso. Toda a repercussão sistêmica ali, né? Porque às vezes a gente olha, o paciente é magro, só tem a barriga. Não, o outro lá que é super obeso deve ser pior. E às vezes não é assim, sim. né? Então, Tem que ficar de olho na barriguinha de chope que a gente diz. tem Né? que, com certeza. E o que é melhor, assim, para o coração ou não tem diferença em relação à atividade física? Um aeróbico, uma caminhada, alguma coisa mais de força ou qualquer exercício já ajuda? Não, todo exercício sempre ajuda, né? A pessoa tem que começar, nem que seja, né, uma caminhadinha de 20 minutos, Sim. mas pelo menos a gente sabe, né, hoje em dia que precisa fazer ali um tempo
limite mínimo ali por semana, né? Para ter um risco diminuído de ter problema no coração. Mas a musculação, ela é muito boa, né? Porque ela aumenta a parte muscular e isso ajuda muito, assim, no metabolismo da pessoa, né? Uhum. Então, às vezes até nem precisa ser um exercício tão intenso, não precisa ser uma corrida, não precisa ser nada assim. Tu tendo acho que Uma rotina. uma rotina, Sim. assim, já te ajuda bastante, né? E poder equilibrar um pouco dos dois também. Acho que é bom ter um cardio, né? Ou ter Sim. o aeróbico, mas a musculação também é muito importante, assim, para... Porque às vezes a gente vê também o pessoal que é despreparado fazendo coisas estratosféricas, participando de um Ironman sem ter um preparo nenhum. Também não dá para ser tão radical assim, né? Não. Que o corpo também não aguenta, né? Se não tá preparado, aí daqui a pouco vai ver a pessoa tá desmaiando no meio de uma competição, ou tendo um infarto no meio de uma Sim, competição. com certeza. Tem que ter o equilíbrio, assim, né? Além de ter que fazer um exame cardiológico antes de um negócio desses, né? Porque, Sim. pô, é um O exercício pessoal bem acha intenso. que não precisa, né? É, Que só porque é jovem não vai não ter vou ter nenhum nada. problema, né? E aí depois tá esse E monte de fake news aí na internet relacionando 1 milhão de mortes com 1 milhão de coisas diferentes. é, E tu vai ver o histórico da pessoa, nunca fez um exame cardíaco ou tava sim, usando alguma coisa, aí começa a descobrir uma sim. bola de neve, né? É. É, o pessoal tem feito umas. O pessoal tem usado muito hormônio, né? Sim. Eu recebo muita gente que usa hormônio que é recomendado Sim. pelo E vai, professor só da que academia, tu entendeu? vai ver uma lista ali, né? É, e tu não sabe o que tem naquilo ali, Nem da então. onde veio, né? É, E, claro, o hormônio vai crescer músculo. O sim. coração é um músculo, né? É. Vai crescer também. Sim, e aí quando tu vê, a pessoa tem um problema na musculatura cardíaca e nem sabia, assim, né? Sim. E aí só podendo fazer um eco já teria É, visto. e aumenta bastante o colesterol, né? Principalmente o colesterol Uhum. LDL, que aí entra naquela bola de neve que a gente Sim, falou de carótida entupida. Daqui a é, pouco tá tendo um AVC aí, alguma é, coisa, vai ver jovem tendo um AVC. sim. A pressão aumenta também. Sim. Tudo, assim, ó, aumenta bastante. O uso da testosterona aumenta a pressão, E a então, pressão aumenta num vaso entupido, é. uma hora explode. Uhum, com certeza. Então, tem que ter muito cuidado, assim. Sim. E o que que tu daria de principal sugestão para uma pessoa que está acima do peso, mas quer ter um maior controle, assim, cardiovascular, aquele que quer ficar mais de olho? Ainda não tenho problema nenhum, tô começando a ficar mais de olho. É, o bom seria começar a fazer uns exames laboratoriais, né? Exames de sangue comuns ali, do Isso é o que a gente colesterol falou, colesterol, triglicerídeos e açúcar, ali a e açúcar. glicemia é É o o básico, né? básico, né? E aí, qualquer médico, né, que ele vá para pelo menos começar, Vai tipo, pedir o vamos básico, ver o né? que está acontecendo, né? Um eletrinho, O eletro também é sempre bom. o ultrassom da carótida, o ultrassom do Da fígado, barriga, o o básico básico. é isso, né? Isso aí, estando Depois, bem, já dá pra ficar mais ou menos tranquilo. E estando ruim, mais ou menos preocupado. isso. E daí depois começar a fazer acompanhamento mais aprofundado, assim. Mas Sim. esse básico tem que ter, né? É, Pra... até porque a gente sabe que daqui a pouco vai fazer um eletro, às vezes tu pega só num momento, né? Tu não sabe o que está acontecendo em todo o resto do dia daquela Sim. pessoa. Então, não necessariamente porque o exame ali tá bom, o resto da parte Tá cardíaca normal. está boa, né? É. É, a gente sempre gosta de fazer um completo, assim. O pessoal acha que fazer o eletro já é tudo, Já é assim, já sabe que suficiente. o coração tá bem. O eletro é só uma parte do coração, né? O coração tem várias partes que a gente precisa avaliar. Então, é sempre bom fazer outros exames O associados, testezinho assim. da esteira é o É. detestado por todos, né? Porque é um saco, tem que ficar correndo naquilo ali, para quem não gosta de Aham. esteira, principalmente. E acho que o outro exame que a gente vê bastante é o mapa ali, né? Só que às vezes é chatinho do paciente É, o ficar o dia pessoal não inteiro gosta com muito de aquilo fazer ali, esses né? exames. Ficar Mas 20, é. Mas ficar 24 horas com aquilo ali, mas pô, aí tu consegue ver o dia inteiro realmente da pessoa se teve oscilação. Isso é bem sim. importante. É. É bem importante. E eu não sei por quê. Quer dizer, eu sei por que que o pessoal não gosta, porque é chato que fica Ficar com a coisa 24 horas com apertando aquilo ali ali. no braço, né? Mas é bem interessante, assim, quando a gente consegue fazer esses exames, porque a gente tem um padrão do dia da pessoa, e às vezes a Sim. pessoa
tá ali no dia a dia dela e ela não tá notando, assim, as alterações, né? E a gente tendo esse mapa, né? Esse mapeamento, assim, é bem, Pô, aí bem tu olha, o interessante que de fazer. aconteceu aqui? Não, eu tava dormindo, eu tava em casa vendo É. TV, não tava em nenhum momento de estresse. Pô, tua pressão deu alta aqui, então, né? Sim, e Às as, vezes o e as pessoal acha que é pessoas... só no momento de estresse que eu tive um pico de pressão. As pessoas não têm noção, né? Que a pressão, ela altera o dia inteiro. A gente Sim, tá parado aqui, é uma pressão, tu levanta e vai até ali, já é outra. Então, é bem interessante, assim, tu conseguir mapear esse dia todo, é claro. É, importante. eu acho um estudo bem legal, por isso que eu comentei e eu sei que o pessoal às vezes tem pavor Não, o de pessoal fazer. não gosta de fazer, Eles reclamam bastante que o exame é chato. Eu entendo que é chato, mas eu acho bem importante, assim. E como é que funciona o teste, que é parecido com o da esteira, né? Que é só que com estresse farmacológico? Tem a cintilografia. É, A cintilografia, ela tem tu vai fazendo com... Em vez de tu fazer a esteira, tu injeta a medicação, né? E aí o coração dispara, como se como se tu fosse o estivesse estresse fazendo. mesmo da Sim, esteira, né? Tem pessoas que não conseguem fazer, né? A esteira porque tem alguma alguma a restrição ali, né? Ou restrição, não vai conseguir dar o máximo ali também, né? E aí a medicação, ela faz o coração acelerar e aí ele vai mapeando, né? Com o eletro. Sim. E às vezes até mapeando com. A Ele pressão faz ali também? um. Não, eles mapeiam com a medicação mesmo. Daí colocam na máquina e ela vai mostrando onde que tá a parte com isquemia e onde tá Ah, normal, sim, assim. sim. É um exame mais aprofundado que a esteira. A esteira Entendi. é só o eletro mesmo, né? Sim. A cintilografia é mais aprofundada, sabe? Ah, legal, legal. É. Não, porque a gente sabe que às vezes alguns pacientes têm algumas restrições, às vezes a Uhum. gente vê que é pedido alguns outros exames mais completos nesses Sim. pré-operatórios. É. Por isso que eu gosto de mandar pro cardio no pré. Sempre bom, que aí a gente já vê assim, ó, que tem coisas que a gente tem que saber quando não é da nossa área, né? Claro que a gente tem que saber encaminhar um paciente, e o paciente obeso é um paciente, querendo ou não, de risco cirúrgico, né? Sim. E é um paciente que vai ter um risco de uma trombose, né? Que a gente... Isso aí, para mim, é o principal risco Do do pós. pós-operatório. É o que Uhum. eu fico sempre mais de olho, que é a trombose. Sim. Então, assim, eu sempre digo para o paciente, caminhem, andem, Aham. sai da cama. No primeiro dia, chegou no quarto, caminha. Sim. Tem que Sim. mexer, tem que botar a meia, tem que usar a enoxaparina ali na barriga. É. Porque um Não. trombinho a gente sabe que é perigoso, né? Às vezes o pessoal Sim. acha que não é tão importante assim. Para mim, é o risco mais importante que tem, é o trombo. Sim. Essa parte é importante, assim, de ter esse acompanhamento também, né, do pós da... E as pessoas também, às vezes, não têm essa noção, assim, né? Acha que tem que Sim. ficar, eu fiz a Da cirurgia, vou cirurgia, eu vou ficar em ficar repouso. repousando, E isso aumenta bastante, realmente, o risco, assim, né, E daqui a pouco já é de um ter. paciente obeso que já tem uma artéria ali mais ou menos É, entupida, daí vai, entope alguma coisa num pós-operatório é. e a gente sabe que o risco ali já fica sendo maior. Uhum. E quando que tem o risco cardíaco, assim, como é que é essa classificação? Baixo risco, médio, alto? Como é que vocês fazem essa classificação? A gente tem várias coisas que a gente acaba ah, vendo para os pacientes, assim, né? Que pacientes que têm algum histórico, né? Já prévio de pressão alta, diabetes, essas doenças, né, Uhum, básicas de colesterol, ao longo dos anos a gente sabe que o risco deles vai aumentando, né? sim, Então, a obesidade já é um risco, né? sim. Para o paciente ao longo dos anos de ter algum problema no coração. E pacientes que têm cada comorbidade que vai tendo, vai aumentando o risco Vai dando dele, um check na lista ali. de aumento de risco cardiovascular. Sim, Então, a gente tem que pesar ver para cada paciente, né, cada comorbidade. Tem coisas que são bem importantes que aumentam bastante o risco e que às vezes até meio passa despercebido, mas pacientes que têm histórico familiar, né, uhum, de algum familiar próximo, né, pai, mãe, que tenham tido algum problema no coração, já tem um risco grande de ter. sim, Mesmo o paciente sendo jovem e às vezes não tendo tantas comorbidades, né? uhum. Mas tudo isso são coisas que vão agregando nessa avaliação que a gente tem que ver ali se o paciente tem riscos ou E não, né? existe algum questionário padrão, assim,
algum estudo padrão ou vai meio que pelos exames, assim, pelo acompanhamento da consulta? Não. De avaliação, assim, tem alguns protocolos que a gente usa, né, para Uhum. pré-operatórios, né? Mas para risco cardiovascular, cada paciente é individual, né? Sim. Então a gente vai Vai vendo e calculando calculando baseado no paciente ali. conforme cada paciente é. Aí, tu comentou até agora de história familiar, assim, né? Então, Uhum. assim, pai, mãe, irmão, se teve algum histórico de infarto, morte súbita, alguma coisa assim, tem alguma indicação de rastreamento? Sim, Independente de obesidade, de qualquer coisa? com certeza. Paciente que tem algum familiar próximo que tenha tido problema no coração, sempre tem que fazer algum exame para ir E, investigar. e tem alguma idade, a partir de 20 anos, 30 anos? É Como é que que funciona isso aí? depende muito de Da cada. idade da pessoa? E do que a pessoa morreu, porque tem vários tipos de doença que podem causar morte súbita, né? Sim. Vários não, mas alguns tipos, né? E algumas doenças também que influenciam. Então, tipo, se a pessoa teve um familiar que teve um infarto, né, Uhum. jovem, né, homens abaixo de 65 anos e mulheres abaixo de 60, a pessoa tem que investigar, né? Tá. Então, o quanto antes, assim, né, a Sim. pessoa puder começar a investigar ali a partir dos 40 anos, já é bom começar a Uhum. investigar. Se são outras doenças cardíacas, né, daí tipo, morte súbita, se é dependente da idade da pessoa, Sim. aí já é bom, É, até na também às vezes tem adolescência, doenças assim, genéticas, coisas assim que na são adolescência as relacionadas, né? pessoas já têm que começar a investigar. Sim. Então, isso depende da doença que o familiar E às vezes deve faleceu. ser até difícil saber, né? Porque antigamente as pessoas É. faleciam, Morreu morreu caminhando na rua. Não não tem como sabe o que saber que do é. que era, o que foi, então mais fácil só investigar, né? É. E era o mais comum, até antigamente o pessoal não acompanhava tanto, né? Hoje em dia a gente vê que Não, hoje em dia tem um, avançou muito, né? tem um controle maior e Uhum. sabe mais os diagnósticos também, tem um estudo É, melhor, né? Não, muitas pessoas morriam e morreu, teve um Não faz infarto ideia do que, agudo, tipo, morreu do coração, mas a pessoa não sabe, né? o Não que sabia o levou que aquilo ali. levou, É, Então, se tem esses históricos, assim, que a gente não sabe, né, que as pessoas não sabem, é sempre bom dar uma investigada sim. para ver se a pessoa tem também predisposição, né? E existe alguma prevalência maior? Homem, mulher, negro, pardo ou qualquer outra coisa que interfira, assim? A gente já falou que o uso de anabolizantes Uhum. interfere, mas algum... como é que eu vou te dizer? Para ver o Uma quê? etnia, né? Se tem algum risco maior ou se o sexo interfere também. Não, aí, assim, não tem essa diferenciação de etnias, assim, tá? Uhum, Para risco cardiovascular, infarto em si, não. A gente sabe que homens tendem a ter mais do que mulheres, né? As mulheres tendem a ter aumento do risco de problemas do coração depois da menopausa, tá. né? Aí aumenta bastante o Sim. risco. Mas até ali os 50 anos, os homens tendem a ter mais problemas cardíacos que as mulheres. Uhum. Mas não tem essa outra diferenciação, assim, Sim. Pela raça pela não raça, não. interfere. Não. Porque há um tempo atrás eu acho que eu tinha lido alguma coisa de que negros poderiam ter pressão maior, mas ser mais assintomáticos. E aí, Sim. consequentemente, teriam maior risco, assim, de ter problema e não E saber. não Porque saber. chegava com pressão maior sendo assintomáticos. Sim. Não sei dizer. Não, foi só de De curiosidade curiosidade, eu mesmo. não sei, assim. A gente sabe que tem algumas medicações que às vezes, né, ajudam mais, são usados mais para pessoas negras, Sim, mas não sei dizer, assim, se tem essa influência. essa influência, Uhum. assim. E em relação a IMC, tem algum IMC que vocês fiquem mais de olho, assim, a partir de tanto o risco é maior? Ou já É, é qualquer, assim, não, sobrepeso já é o mesmo risco de um paciente obeso, já é o mesmo risco de um paciente super obeso? não, o risco vai aumentando, né? Uhum, A sobrepeso já tem um risco maior, né? uhum, Do que um paciente que é rígido, né? Que é eutrófico.
E quanto mais aumenta o IMC ali nos pacientes com IMC acima de 40, o risco é 6 vezes maior do que um paciente normal, né? Sim, Um paciente risco bem maior, né? bem maior. Mas sobrepeso já aumenta também, já vai aumentando um pouquinho. Sim. Sim. Aí tu comentou até das mulheres pós na menopausa, né? Que aumenta o risco. E agora me veio uma curiosidade. Não sei se já chegou a atender algum paciente que seja trans feminino ou trans masculino, porque acaba usando uma dose hormonal muito alta, né? Não tive ainda essa experiência, assim, de usar, mas realmente tem... Não sei se usaria alguma coisa cardioprotetora, porque realmente um homem trans deve ter usar uma testosterona bem alta. Bem E alta. uma mulher trans também deve usar eu acho que tem que ter um algum estrogênio, acompanhamento, assim, né, um acompanhamento pra- cardiovascular, né? para ver essa questão, assim. Não atendi nenhum, Sim. mas realmente é uma coisa que seria, que eu acho que o pessoal... Válido, né? É, O válido. acompanhamento. E eu acho que como é uma coisa que o pessoal ainda tá... talvez não tenha tantos estudos ainda, né? Sim. Desse acompanhamento e Esses das acompanhamentos, consequências depois, né? E em relação à mulher no pós-menopausa, tem alguma relação hormonal ou de estar fazendo reposição hormonal? Isso influencia alguma coisa? Sim, quando entra na menopausa, com a queda do estrogênio. O estrogênio é um protetor, assim, então quando vai sim. caindo, isso aumenta, né? Ele vai aumentando o risco, né? Com a queda do hormônio. O pessoal tem feito bastante reposição hormonal, assim, né? Depois ali já no climatério, para fazer essas proteções, assim. E a ginecologia acompanha bastante isso, assim, eu noto que as mulheres vêm, assim, mais para acompanhar, para fazer os exames iniciais, mas o pessoal da gineco... O pessoal da gineco tá já investiu alto ali. Já começa cedo, às vezes nem... Muitos pacientes nem tiram o DIU quando estão entrando na menopausa para poder passar mais tranquilo ali, né, por esse período. E a gente sabe que algumas também não podem fazer reposição hormonal, porque teve algum tipo de câncer, alguma coisa, né? Então, cada paciente, querendo ou não, é muito individual os casos, né? Não dá pra gente generalizar. E que eu ia te perguntar, que a gente vê bastante isso, da morte súbita. Qual é a causa mais comum de morte súbita em jovem? Em jovem, é as doenças de alterações de musculatura, né? Então, tem as doenças de hipertrofia, né? E tem as de arritmia também, né? Então, são doenças genéticas, né? Que as pessoas nascem com algum distúrbio do coração e aí... Né? Às vezes não sabe, nunca teve nada, né? Nunca sentiu nada. Tem o Wolff, que é o Wolff-Parkinson-White, que é uma doença que dá bastante em jovens do sexo masculino, mas tem as hipertrofias de VD também, que também são doenças que dão arritmia e também causam morte súbita. Então, tem várias doenças, assim, mas as dos mais jovens geralmente é genética, assim. E a hipertrofia, o coração ali já tá aumentado, não bate direito. Daqui a pouco tu usa alguma medicação, faz uma arritmia, deixa ele maior ainda. Que às vezes essa história de coração de mãe, coração grande, não é tão bom assim, então... Não. Coração grande não é bom. Coração grande não é bom, definitivamente. Não. E eu aqui conversando de coração, tomando uma coquinha, né? Me diz uma coisa, a coca pode piorar? Ou alguma coisa, não? Essa é zero, pelo menos. Né? Não, a coca normal com certeza, né? Porque aumenta a glicemia e aí pode causar, assim, alguns problemas. E aí vem toda aquela bola de neve. A tem cafeína também, tem né? Cafeína, tem essa... Mas é a primeira do dia, e café eu não tomei, então... Mas elas têm não é muita cafeína, né? Mas já pode ajudar também na dose diária ali. Tá bem. E me diz uma coisa, existe obesidade saudável? Esse é um problema, esse é uma coisa meio como... Que a gente vê bastante, o pessoal dizer, não, eu tô acima do peso, mas meus exames estão todos bons. Assim, a obesidade, ela é uma doença, né? Ela por si só já é uma doença. Né? Então, assim, por mais que a pessoa tenha os exames normais naquele momento, não quer dizer que a gordura, né, não tá fazendo já algumas alterações. Assim, a obesidade, ela aumenta muito o padrão inflamatório. Então,
A pessoa pode, naquele momento, estar bem, mas ela está aumentando o risco dela de ter algum problema no futuro, né? Sim. Então, não existe obesidade, obeso saudável, infelizmente. Isso é um Sim. mito, assim. E o paciente é jovem, né? Então a tendência dele, principalmente os jovens, a tendência de vir a obesidade a dar um problema é muito grande, né? Sim, tu pode estar bem agora, mas daqui a uns anos tu não sabe, né? Sim. E, enfim, né? É bom cuidar. E pós-cirurgia bariátrica, tem alguma coisa cardíaca que precise ficar mais de olho? Na pós-cirurgia, Que a gente sabe que tem que ficar de olho em vitamina, ferro, essas sim, coisas. Tem sim. alguma coisa que influencia, assim, na parte cardíaca? Uma hipovitaminose de alguma coisa interfere bastante na parte cardíaca ou não? Assim, Tu lembra, assim? acredito que não, assim, claro que se a pessoa acaba ficando com anemia, isso pode, né, causar Problema em tudo, problemas né? em tudo, assim, né? Até Sim, falta de ar, o coração começa a não funcionar direito, claro, né? não oxigena nada direito, né? É, mas assim, da hipovitaminose em si, não, Não. não lembro nada. Então não deixar o pessoal chegar numa anemia muito grave, então. Não, é isso aí, tem que cuidar. E as pessoas não cuidam, né? Tem gente que Sim. chega Não, tem super gente que chega mal. no consultório, eu fiz bariátrica há 5 anos, nunca mais acompanhei. É, Aí tu vai ver os exames, tudo errado, né? tá tudo ruim. Mas aí tu olha, tá com um B12 lá embaixo, tá? Porque eu tô cansado, porque eu tô não sei o quê. Mas é culpa do bypass, é culpa do sleeve, é culpa da cirurgia. Pô, mas nunca mais acompanhou, né? Nunca tomou nada. E aí. Até quem não fez cirurgia, daqui a pouco faz um exame, tá com uma vitamina D lá no pé e Uhum, nunca fez uma cirurgia. Então, é, a gente sabe que todo mundo deveria acompanhar todos os exames sim, habitualmente, né? regularmente, assim, né? E É. outra coisa influencia no coração, apneia. A gente vê bastante apneia do sono, né? Uhum, Ronco. Gente que ronca pra caramba dormindo. Ou que sim. dá aquela parada dormindo ali, das Aham. apneias. Tem alguma interferência no coração? Tem algum risco de morrer ali? Assim, a apneia, ela é uma coisa bem importante, assim, de ser vista, né? A pessoa às vezes não leva, acha que é só um ronco, mas Sim. ela altera bastante toda a parte cardiovascular, na verdade. Tem riscos aumentados ali, Hum, tu vê de hipertensão, né? sim. Causas de hipertensão. Até quando faz o mapa, quando tem apneia, aumenta a frequência cardíaca, né? O coração dispara, pode dar arritmia, aumenta a pressão, porque é uma compensação do corpo tentando Hum, despertar, né? Então, isso pode dar picos, né? Aumenta o risco de AVC. Então, é bem sim. importante, assim, é uma coisa bem perigosa, na verdade, para o Sim. Que coração, às vezes a a gente não dá apneia. bola, né? Ah, só É, ronca, vira de lado aí e segue. é. Então, E o pessoal não cuida, assim, então... sim. fica muitos anos tendo, né? Então já dá pra interpretar como um aviso do corpo, assim, de que Com tem alguma certeza. coisa que tá estranha. É, E pode ter um AVC, alguma coisa assim, dormindo durante o sono? pode. Né? Durante o ronco, assim, deu uma roncada. Dependendo, às vezes pode, né? Se ficar muito tempo, se a pessoa ficar muito tempo em apneia, Sim. né? Abaixa muito a oxigenação do sangue, né? E pode dar um pico muito alto de pressão. E sim, É que tem às vezes a pessoa que ronca tanto, né? Que a hora que dá a apneia, quem tá do lado dá até graças a Deus que parou de roncar, né? é, Daqui a pouco tu assusta. Não, parou demais, é. tá estranho. Sim, e tem umas pessoas que é bem forte, né? Sim. Ah, a gente que faz plantão que cada dia dorme com uma pessoa, A gente a sabe. gente vê todos os tipos de roncos Aham, possíveis, é né? verdade. Isso a gente só não vê os nossos, né? Mas isso aí Sim, aí é o alguém problema do avisa. Aí é outro, problema do outro. Então, se eu entrar em apneia, alguém me avisa que aí eu por vou ver como é que favor. tá meu coração, vou fazer um mapa. Com certeza a gente não tem noção, né? A pessoa não tem noção Sim, de como é. Mas é uma coisa que é bem importante de ser vista, assim, claro. né? Porque E aí voltamos àquele assunto lá do início do mapa, né? Que a galera não gosta ali, fazer dormindo. é, Por que fazer um exame dormindo, né? então, Tá explicado. para ver essas partes aí também Pô, não que dá nem pra roncar em paz. E outra coisa, agora a gente falou em ronco, né? Não sei se tem alguma interferência, crise de soluço, alguma coisa assim. Paciente que tem soluço, isso tem alguma interferência ou não? soluço, não. Assim, de parar de respirar, essas coisas assim, É, não. ou alguma interferência cardíaca, assim, porque acaba
quando tem soluço, tu acaba dando uma dor no peito bem forte, mas eu acho que é mais pelo esforço, né? É, mais pelo esforço, assim. Porque é uma parte mais Sensível, diafragmática, né? Eu nunca vi. Vômito, essas coisas não chegam a interferir na parte cardíaca, pelo esforço, essas coisas assim. Difícil dizer, Dependendo. né? É, Difícil. dependendo se a Do pessoa já esforço. tem algum problema e se Dependendo desse, se do esforço, sim, se né? for o vômito da menina do exorcista, Com talvez tenha certeza. interferência, então. É, daí pode dar algum problema, né? Tá. E traumas torácicos, que às vezes a gente vê assim, tá num jogo, ou às vezes até numa academia, alguma coisa, e bateu. Sim, dependendo da onde, do ritmo que tá. É, é uma coisa bem Rara de... rara de acontecer, né? Mas pode dar uma parada cardíaca, dependendo da força que é. Sim. E se te pegar em algum momento ali do Da batida. batimento, pode Que dar, eu sim. vi esses dias isso, que eu acho que era um jogo de futebol, sei lá, e o O rapaz recebeu goleiro. o chute, Aham. defendeu no peito. E a hora que ele defendeu, ele já caiu e já parou. É. Foi bem nesse milésimo de segundo desse intervalo que o É o coração azar, né, da tava. pessoa, mas sim, Pô, pode. pode acontecer. Mas não é para o pessoal parar de jogar Não é pra bola. parar de fazer nada, não. Não é pra parar de fazer exercício, é só um azar. Não é. É aquele um em cada 20 milhões. É o azar dele, mas Então pode. mas principalmente o ronco. O ronco vai ser algo importante aí das apneias. É. Foi assustadora essa informação. Vou querer saber como é que tá meu ciclo de sono. Tem que fazer um examezinho Vou fazer um do mapa, vou sono. fazer um mapa. Vou me Pra filmar ver, dormindo, fazer um mapa pra ver como é que tá. pra ver se tá tudo Pra ver certo. se tá tudo bem. Beleza, Carol, muito obrigado pela participação. Eu acho que eu perguntei todas as curiosidades que eu tinha da parte cardíaca. Obrigada mesmo pelo convite. Gostei muito de participar aqui. Foi bem legal o papo e estamos aí quando precisar. Beleza, vou mandar uns pacientes também, uns Isso. pré-operatórios. Eu também Maravilha. mando bastante, né? Maravilha. Quando precisa, eu mando também. Combinado.